No Essência de hoje eu quero até dar o nome dela de conflitos versus cooperação. Você sabe que nós, como seres humanos, precisamos assim de colaborações, de contribuições de um ser humano e outro e tal. Mas é uma coisa que eu sempre digo para você, e a colaboração própria, onde é que fica? Onde é que fica o acerto que cada ser humano tem que ter consigo mesmo em contribuir com as necessidades próprias? Quantas vezes já te disse isso? Em essência ou em pregações, sobre a necessidade de entendermos aquilo que Jesus disse, que dentro de nós tem que existir uma despensa, que dentro de nós tem que existir uma fonte. E essa fonte é aquela que vai trazer sustentabilidade para a nossa vida. Bom, o que nós entendemos? Nós entendemos o seguinte, que quando existe baixa colaboração, baixa cooperação em nós, existe um atenuante de conflitos. Os conflitos vão se acentuar. Por quê? Porque você concorda comigo que se você não estiver em paz, se você não estiver recebendo a vida, recebendo as condições e as situações de uma maneira favorável, se você não tiver uma estabilidade adequada para receber as situações adversas que aparecem diante de você, esses conflitos serão acentuados. Terá um atenuante no meio desses conflitos. Eu quero ler para você um versículo em Provérbios capítulo 13, versículo de número 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A grande questão é que nós fazemos o seguinte: nós sabemos que temos que contribuir conosco, sabemos que a maior colaboração e a contribuição que recebemos não é externa, mas é interna. E aí o que nós fazemos? Nós deixamos de crescer, de investir em nós mesmos. E aí o que acontece? Criamos um vício, e esse vício é nocivo ao extremo, em acreditarmos naquilo que estamos sentindo. Em crermos piamente naquilo que estamos sentindo. O texto diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Ou seja, o seu coração não pode querer acreditar, confiar ou gerar voluntariedade pelos seus próprios sentimentos. Então o coração precisa aprender a transformar sentimentos em fé, a transformar e a condicionar sentimentos em fé. E não se estribes, ou seja, não se paute, não se arroje nos seus próprios entendimentos. Então o que acontece? Por que eu quero falar sobre conflitos versus cooperação? Você decide, em toda a sua história, abraçar os conflitos de uma maneira crua e nua, ou você prefere ser uma pessoa que contribua consigo mesma e você comece a colocar a sua mente no lugar, o seu coração no lugar, para que você possa confiar em Deus? Você precisa se ajudar. O maior contribuinte para a sua vida dar certo é você mesmo. Se você quer que a sua vida mude, ela precisa começar internamente dentro de você, mudando um pensamento, mudando um sentimento. Quantas vezes eu vou chegar até você e dizer, não acredite no que você sente, não se fie no que você sente, não se estribe no teu próprio entendimento, no teu próprio sentimento. Entenda que você precisa ajudar-se, contribuir consigo mesmo. Você precisa escolher ou ser uma alma conflitante, onde gera questões, perguntas, interrogações, ou ser um contribuinte e um colaborador de si mesmo. Você precisa escolher. Não se estribes, diz a Escritura, no seu próprio entendimento. Não acredite naquilo que você entende de uma maneira nua e crua. Olhe para a Escritura e ouça aquilo que o Senhor está dizendo para você. Então, eu quero perguntar neste essência do dia de hoje. Vamos lá. Conflito versus cooperação. O que você escolhe? Você escolhe ficar no conflito? Você escolhe se entregar para o conflito? Ou você escolhe cooperar consigo mesmo, em buscar a paz que você precisa, a harmonia que você precisa, em se dar bem com você mesmo, ao invés de viver uma vida conflitante? O que te traz tanto conflito? O que te traz tanta interrogação? O que te traz tanto abandono? Coopere com a sua vida, coopere com a sua alma, coopere com a sua história. De que maneira? Trazendo coisas boas para ti mesmo.
Não acredite no que você sente. Não acredite na primeira interpretação sua, muitas vezes nua, muitas vezes crua, muitas vezes desnudada de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Escolha ou se tornar uma pessoa conflitante, sem paz, ou um contribuinte atuante, agindo em favor da sua história. Escolha. Até o próximo Essência. Deus te abençoe em nome de Jesus.